Boa noite, hoje é 28/5/2020, estou com as turmas de gestão comercial e nós estamos falando hoje sobre formação de preço, utilizando o método do custo pleno ou custo integral. Então, nós vamos passar ainda a teoria aqui um pedaço, falando agora do emprego do custo na formação de preço. Um processo de tomada de decisão em que os custos, nesse caso, utilizando o pleno, é de fundamental importância e é representado pela formação de preços dos produtos que serão vendidos ou comercializados. De posse disso, nós podemos mencionar as seguintes características. Formar-se um preço base. Então, normalmente as empresas se adequam e administram uma tabela de preço padrão, ou base, aquela que, teoricamente, seria o preço de cada item ou produto e serviço. Então, parte-se de uma tabela base ou tabela padrão. Critica-se o preço base à luz das características existentes do mercado, como preço dos concorrentes, volume de vendas, prazo, condição de entrega, quantidade e aspectos promocionais. Me parece, a mim, Otoriel, que as empresas, na sua maior parte, já se adequaram a isso, ou seja, ela até estabelece uma tabela de base, mas aí ela verifica as condições existentes. Por gentileza, desliguem os áudios, por favor. Então, ele verifica as condições existentes do mercado. Se o concorrente abaixa o preço, ele dá um jeito de fazer uma promoção. Se ele tem uma venda com valor agregado maior, interessante, ele também concede um desconto. Se envolve prazo, e aí eu tenho um custo financeiro, ele também aumenta um pouco o valor em relação à utilização de cartões, parcelamento. Então, esta tabela de base, ela sofre variações em relação ou em função de questões do dia a dia. Características de mercado. Testa-se o preço às condições do mercado, considerando-se as relações custo, volume e lucro, que eu acabei de falar. Então, se eu tenho alguém que compra uma quantidade maior, ele não pagará o mesmo preço que uma pessoa que compra uma quantidade menor, e a isso nós chamamos de varejo ou atacado. Então, eu compro quantidade, eu terei uma condição melhor. Se eu comprar unidade, eu terei uma condição básica. Fixa-se o preço mais aproximado com as condições diferenciadas para atender volumes diferentes, prazos não uniformes de financiamento de vendas, desconto para financiamento, prazo concedido mais curto, comissões sobre vendas. Então, este tipo de negociação já se faz, ou a maior parte das empresas já faz esses ajustes. O método que eu quero apresentar para vocês aqui é bastante simples, porque ele estabelece a partir dos gastos plenos ou integrais, ou seja, você vai verificar todos os gastos incorridos, somar esses gastos, aplicar um percentual ou um valor, qual seja, para que você obtenha, então, o resultado desejado. Qual é o resultado desejado? Que o produto seja coberto na sua integralidade, ou seja, paga-se todos os custos e que ainda haja um lucro. Lembrando da nossa velha e boa forma de lucro. Lucro é igual a receita menos custo, menos despesas. Então, perceba aqui, ó. Por exemplo, a Verde Vale Limitada produz e comercializa arranjo com flores ornamentais. Sabe-se que os custos com materiais diretos, o MD dela, para cada arranjo comercializado, são iguais a R$ 3,40. Então, isso é por arranjo, é unitário. Os custos com o MOD,
mão de obra direta são aproximadamente iguais a R$ 2,20. Os custos indiretos de fabricação são apropriados com base em 300% da MOD. Ora, se a minha MOD é R$ 2,20 e eu tenho 300% como custos diretos, valor de custo direto de fabricação, então é 3 vezes esse valor. Logo, qual será o valor do meu CIF? Será R$ 6,60. Despesas administrativas com vendas e fretes, ou seja, despesas é tudo aquilo que é gastos incorridos pós-produção. Então, isso é despesa. Como o custo é integral ou pleno, o que é o custo integral ou pleno? É a soma do MD, mais MOD, mais CIF, mais despesas. As despesas precisam ser computadas. Então, elas estão em R$ 1,80 cada. Se a empresa desejasse obter um lucro de R$ 1,20 por arranjo, qual deveria ser o preço praticado? Então, está aqui, ó, compus uma tabelinha. Então, nós vamos ver aqui nessa tabelinha o seguinte. Olha que simples. Eu já tenho lá, ele me forneceu 3,40 do meu MD, ele forneceu 2,20 do MOD e eu calculei 6,60. De que modo? De que maneira? Calculando isso aqui, 300 vezes 2,20, que dá 6,60. E somei eles todos aqui. Tá vendo? Ou seja, eu tenho como resultado do custo total, que é a mesma coisa que nesse caso, custo total é a mesma coisa de custo contábil. É a soma do MD, do MOD e do CIF. R$ 12,20. Aí eu tenho as despesas de R$ 1,80. Então, o meu arranjo passaria como... Caiu, por favor, não estava conseguindo conectar. Por favor, desliga. Obrigado. O custo integral... Quem é? Será que sou eu? É você, Sim. Exatamente. É porque tinha deslogado, professor, aí consegui voltar agora. Tá, ok, sem problema. Tenho como custo integral a soma do custo total mais a despesa, ou seja, 12,20 mais 1,80, custo integral. O que é o custo integral? É a soma do MD mais o MOD, mais o CIF, mais despesas. R$ 14,00. Eu desejo, neste caso, praticar um lucro de R$ 1,20, ou seja, eu pagando tudo, eu quero mais R$ 1,20. O preço praticado, o preço de venda, R$ 15,20. Desta forma, você aplicou, você realizou o preço de venda a partir do custo integral, acrescentando o lucro desejado. Bastante simples, por isso que nós falamos lá no início, que aqueles que fazem baseado nos custos, ele tem uma vantagem de ser simples, de ser bastante simples. A atividade que eu deixei para vocês consiste em resolver algo similar a isto. De que forma? Eu tenho um exercício que é o seguinte: alguns dados financeiros da Pula Pula S.A. estão apresentados na tabela seguinte. Sabendo-se que a empresa sempre fabrica e vende 15.000 unidades por ano e deseja obter anualmente um lucro de R$ 3.600, qual deveria ser o preço praticado pela empresa? Considere, olha que molezinha, considere-a isenta de impostos. Então, não haverá cálculo de impostos para esse exercício. Aqui está a tabela. Vocês devem fazer
até como meio de praticar, né? Achar o valor do custo pleno e acrescentar sobre o custo pleno o valor de lucro anual. Lembrando que a resposta do exercício no custo será unitário. E aqui você tem custos totais. Mas como vocês já vieram fazendo e sabem fazer a conversão, eu tenho total e quero passar para unitário, isso não será nenhum empecilho para vocês. Ok? A atividade está disponível lá. Eu já vou encerrar aqui a gravação.